Brasil, país localizado na América do Sul, banhado pelo Oceano Atlântico, com 190 milhões de habitantes. É mundialmente conhecido pelas suas praias, carnaval, futebol, cerveja e por ter 9,6% de sua população analfabeta. Tem como capital Brasília, Distrito Federal, e foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa com o objetivo de obter uma possível estabilidade política no país. Caluniador e mentiroso! Pelastigose. E eu não sou homem de fugir às responsabilidades dos meus atos. Corrupção é quando há a distorção do espaço público para o privado. No Brasil, essa prática, ao contrário do que muitos pensam, não é recente. Durante o segundo reinado, entre 1840 e 1889, Dom Pedro II Olá, companheiros e companheiras internautas de todo o Brasil. organizou o poder político por meio de um sistema de troca de favores entre o governo e a elite, chamado de parlamentarismo às avessas, com o qual foi conseguido o apoio da elite e estabilidade política. O parlamentarismo às avessas foi uma prática semelhante ao recente escândalo do caso 470, popularmente chamado de O caso 470 foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. O processo tem 50 mil páginas, 38 réus e 1.089 crimes, entre eles corrupção ativa, que ocorre quando alguém oferece alguma coisa para que um agente público faça ou deixe de fazer algo que não deveria. Corrupção passiva, que é quando o agente público pede uma propina para fazer ou deixar de fazer algo. Formação de quadrilha, que é quando unem-se 4 ou mais pessoas para cometerem crimes de sangue ou não. Lavagem de dinheiro, que é a reintegração na economia lícita dos frutos do crime. A evasão de divisas, que é um crime financeiro por meio do qual se envia dinheiro para o exterior do país sem declarar. O peculato, que é se apropriar de um bem ou desviar o bem para si, como por exemplo, desvio de recursos públicos. E a gestão fraudulenta, que é a gestão na qual o administrador muda ou disfarça a verdade. O mensalão foi esquema de financiamento ilegal de campanha política e de parlamentares em troca de apoio político ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre 2003 e 2005, quando o caso veio à tona, teriam sido pagos 55 milhões a 18 políticos de partidos que compunham a base aliada do governo Lula, entre eles PMDB, PP, PL e PTB. De acordo com a Procuradoria, o esquema foi organizado em 3 núcleos: político, operacional e financeiro. O político era responsável pela compra de apoio e financiamento ilegal de campanha e era composto por José Dirceu, chefe do esquema e então ministro da Casa Civil, José Genuíno, ex-presidente do PT e ex-deputado federal, e Delobio Soares, ex-tesoureiro do PT, e era quem efetuava os pagamentos aos mensaleiros. O núcleo operacional era responsável por desviar recursos dos cofres públicos e tinha como figura central Marcos Valério, que usava suas agências de publicidade, contratadas pelo governo federal, para efetuar os pagamentos aos mensaleiros, financiar as propagandas eleitorais e saldar dívidas do PT. Sendo que esse tipo de trabalho já havia sido feito por Marcos Valério na campanha de reeleição do então governador mineiro e atual senador Eduardo Azeredo, do PSDB. E por último, o núcleo financeiro, responsável por abastecer todo o esquema, formado pelo Banco Rural, Fundo Visanet, BMG, Banco do Brasil e a Câmara dos Deputados, que faziam empréstimos ao PT e às agências de Marcos Valério. 7 anos após o caso vir à tona, teve início, no dia 2 de agosto, o julgamento dos 38 réus do mensalão.
Para julgar o caso, o STF foi composto por 11 juízes, cada um com sua respectiva função. Para proteger o mundo da devastação, para unir o Estado de nossa nação, para acabar com os males da injustiça e da mentira, para estender nosso poder às estrelas, STF, renuncie agora ou prepare-se para o julgamento. Aires Brito, o presidente do Supremo, Celso de Mello, César Peluso, Dias Tufoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Rosa Weber, Luiz Fux, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, o revisor, e Joaquim Barbosa, o relator. O Mensalão nos traz um grande questionamento. O que facilita a situação para aqueles que têm interesse em roubar dinheiro público? Ou seja, quais são os facilitadores para que haja tantas práticas corruptas no Brasil? Ao contrário do que muitos pensam, praticar um ato corrupto não depende somente de um indivíduo imoral, sem caráter e desonesto. Na realidade, a corrupção no Brasil tem como ingrediente básico um Estado mal estruturado, emperrado pelo excesso de burocracia, cheio de falhas de gestão e brechas legais, que favorecem a prática dos famosos favorzinho e jeitinho. Outro fator que favorece para que a população seja, de modo geral, apática em relação à política do país é a aparente incompetência da mídia em tratar do assunto, ocorrendo uma manipulação ideológica por esses meios de comunicação que distorcem a história da corrupção e criam um senso comum, alimentando a máquina chamada sistema financeiro. A concentração de poder político nas mãos de poucos fez com que a imensa maioria da população se sentisse incompetente de fazer alguma mudança no cenário político do país, delimitando a linha tênue que há entre o público e o privado, entre povo e elite e entre Estado e nação. Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, ressaltou que o problema do patrimonialismo não se resume ao Estado, mas é o resultado de toda uma cultura. No Brasil, essa cultura se formou a partir da ideia de que é somente dever do Estado propor mudanças. Contudo, como no Brasil o Estado é mal estruturado, cabe ao eleitor participar dessas mudanças, se informando mais e criando sua própria opinião, saindo do senso comum. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a psicóloga social Sandra Jovichelovich explicou como, nos níveis mais profundos de nossa cultura, pode ser explicada a recorrência de escândalos e a nossa incapacidade de lidar institucionalmente com eles, ou seja, de propor uma mudança na legislação onde todo o problema começa. Como uma solução, muitos propõem uma faxina no governo, como se diz, cortar o mal pela raiz, o que, na realidade, é uma ideia equivocada e inviável, pois é evidente que, sem corrigir alguns processos na organização do Estado e do sistema político, a corrupção voltará a estar presente nos mesmos lugares. Além disso, essa faxina iria desestruturar o governo e sua base de sustentação, sem gerar um governo ou um Estado menos corrupto. Devemos perceber que a corrupção não é uma doença, ou seja, não é ela que entope e contamina as veias e artérias do espaço público. A corrupção, na verdade, é o sintoma de uma patologia maior, que é o Estado mal estruturado e as brechas na Constituição. Ou seja, o real problema está menos ligado àquilo que chamamos de roubalheira e mais ligado ao que está mascarado e não temos tanto acesso. A partir do momento em que a sessão do caso 470 foi aberta pela primeira vez, com número regimental, declaro aberta esta sessão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Foi possível perceber
que a corrupção estava sendo levada em conta de maneira diferente no país, e era uma quebra de tabu, abrindo a perspectiva de se transformar de forma substancial no combate à corrupção. O filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre dizia que, para um homem ser livre, ele deve agir somente por sua vontade, sem interferência dos outros. Podemos relacionar isso com a política, pois cada um deve formar sua própria opinião, mas pensar em um todo. Como disse Sartre, ao queremos a liberdade, descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos outros, e que a liberdade dos outros depende da nossa. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho,